Muito bem, louvado seja Deus, nosso muito boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já esteja sempre presente aí no seu coração, na sua casa, na sua família. Está entrando aí mais uma transmissão da live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica, sempre no propósito de levar a palavra de Deus ao seu coração, através dessa interação maravilhosa que nós temos, através das redes sociais, e juntos meditarmos no que Deus tem para a nossa vida. Sempre lembrando que nos instantes finais dessa live, nós vamos fazer uma oração, nós vamos invocar o nome santo do Senhor, de acordo com a sua necessidade, com o seu pedido de oração, de acordo com aquilo que você precisa, ou a intenção de alguém, não é? Que você deseja ver uma cura, um milagre, uma salvação. Então coloque aí o nome dessa pessoa, que nos instantes finais dessa live nós vamos estar formando aí a nossa cadeia de oração, de intercessão, por todos aqueles que realmente acreditam no poder de Deus e têm um propósito de receber uma cura, de receber um milagre, não é? De receber aí um favor de Deus para a sua vida. Muito boa noite também para nossa irmã Paula Clemente. Deus abençoe, irmã Paula, louvado seja Deus. E eu quero também expressar aqui meus sentimentos à família de um grande amigo, uma pessoa muito querida, não é? O Julião Lanches, que veio a falecer hoje, não é? Mas eu acredito que está na glória com o Senhor. Eu conheci o Julião como eu acredito que muita gente aqui na cidade de Guaratinguetá conhece e conheceu na sua época antes de Cristo e depois com Cristo Jesus na sua vida. Nós tivemos a oportunidade de estar juntos aí há um mês mais ou menos atrás, conversávamos bastante sobre as bênçãos de Deus e o Senhor o recolheu e eu creio que ele estará, não é, ressuscitando com o Senhor no último dia, não é? Na ressurreição dos mortos com Cristo Jesus. Eu acredito nisso e expresso aí a minha solidariedade, meu sentimento, né, a toda a família enlutada do Julião, mais conhecido como Julião Lanches, né, o Júlio Marques. Que Deus e o Espírito Santo traga conforto e paz ao coração de toda a família, em nome de Jesus. Irmã Celina, seja bem-vinda também, minha querida, em nome de Jesus Cristo. É isso aí, meus irmãos, vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos interagindo, não é? Porque Deus tem bênçãos sem medidas para a vida de todos nós, em nome de Jesus. Está começando aí uma chuvinha maravilhosa para trazer aí uma refrescância para a nossa vida, não é? Esse calor que está fazendo, essas coisas que estão acontecendo aí no nosso Brasil, no mundo todo, e tudo isso, meus irmãos, nos faz meditar, porque esses sinais aconteceriam, coisas que antecedem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja não precisa ter medo, nós precisamos realmente crer em Jesus, e anelar e desejar que Ele venha nos buscar. Porque, afinal de contas, é para isso que nós vivemos a nossa vida aqui na Terra. Vivemos por Ele e vivemos para Ele. Porque sabemos no seu sacrifício, no seu sofrimento, na sua graça, no seu amor, de poder trazer a reconciliação que outrora nós perdemos com a queda de Adão e Eva ali no paraíso, onde a natureza do pecado passou a abundar na vida do homem, aonde todos nós passamos então a pecar, a ter a natureza pecaminosa e fomos destituídos da graça de Deus. Mas hoje, através de Cristo Jesus, nós somos reconciliados com o Senhor. Então isso é motivo de muita alegria, isso é motivo realmente de, muita alegria, não sei nem que palavra que eu digo, né? De saber que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que Ele disse, Ele vai fazer com que se cumpra na vida de todos aqueles que creem.
Por isso, meus irmãos, creia sempre, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E essa graça de Deus, ela está disponível e acessível a todo aquele que crer, a todo aquele que abrir o seu coração, entregar a sua vida a Jesus Cristo, aceitá-lo como único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Esse terá com certeza o nome escrito no livro da vida e alcançará a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos regozijar no Senhor, como diz a palavra, o apóstolo Paulo, outra vez eu digo, regozijai-vos no Senhor, alegremos no Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas pela nossa vida, pela nossa família. Ele tem feito grandes coisas por cada um de nós. E só lembrando também que amanhã, às 19 horas e 30 minutos, nós teremos a live do Ministério Compartilhar, o culto de libertação, né? A live é hoje, a live é agora que está acontecendo agora, não é? Amanhã nós vamos ter o culto de libertação na rua Coronel Tamarindo, número 218, ali no bairro da Pedreira, na cidade de Guaratinguetá, onde nós estaremos louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor e adorando a esse Deus maravilhoso. Então convido você, vá, leve toda a sua família para ter esse momento maravilhoso e viver esse tempo que Deus tem preparado para a vida de cada um de nós. Quero mandar um abraço para a nossa irmã Roseli Clemente, nossa irmã evangelista Roseli. Que Deus abençoe sua vida, minha querida, graça e paz. Também para o meu amigo Mateus Simão, lá na cidade de Lorena. A paz, varão. Deus, forte abraço de seu amigo. É isso aí, Mateusão. Sempre bom ver você aí passando pela live do Ministério. Você sabe que você é uma pessoa muito querida por nós. Nós sempre estamos aí orando pela sua vida, porque você é um vencedor. Você é uma bênção mesmo, Mateus. Em nome de Jesus. E continue assim, meu querido. Continue assim, porque a vitória que vence o mundo, preste bem atenção. A palavra do Senhor diz lá, né, primeira epístola de João, lá pertinho de Apocalipse, lá no final da Bíblia, que é a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém? Enquanto estiver fé no nosso coração, o mundo sempre será derrotado. O mundo, as suas consciências, sempre vai cair por terra, porque existe uma promessa na Bíblia, que não há outra maneira de vencer o mundo, senão através da fé, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, deixa aí isso para todos, não é? Que continuem crendo, acreditando, investindo a sua vida na palavra de Deus. Muitas pessoas às vezes têm se perdido na caminhada por causa de parentes, de amigos, por causa de pessoas que muitas vezes fazem uma crítica que não é construtiva, que é destrutiva, pessoas que às vezes têm as suas indiferenças e quem é afetado é a fé da pessoa muitas vezes, porque ela não sabe lidar com tudo isso, aí ela já permite que entre mágoa, que entre rancor no seu coração, começa a permitir que as indiferenças brotem na sua vida. Isso tudo, meus irmãos, se nós formos atentar para isso, nós vamos ver que isso é uma cilada de Satanás. É um levante do inimigo para causar desânimo na sua vida, para muitas vezes trazer um espírito de autocomiseração na sua vida, onde as pessoas acham que ela tem sido perseguida por todos e começa então muitas vezes, irmãos, a se enfraquecer, não é? Começa a se desanimar, e tudo isso é o intento do inimigo para que a pessoa abandone a fé, porque uma vez a minha fé é enfraquecida, eu não tenho força para lutar, eu não tenho perspectiva de transformação, eu não tenho perspectiva de milagre, e nem tenho esperança de que as coisas serão transformadas na minha vida. Mas quando eu creio, quando eu luto, quando eu venço tudo isso, o inimigo começa a cair por terra e começa então aquele desânimo, aquele fracasso, não é? Aquela fraqueza começa agora a ser transformado, começa a acontecer o oposto na nossa vida. Nós estamos vendo nos dias de hoje, e isso tem entristecido o meu coração como pastor, como filho de Deus, como servo de Deus, quando muitas vezes eu vejo meus irmãos abatidos, desanimados,
sabe? Olhando apenas para os seus próprios deleites, preocupados apenas com um dia. Que miserável que nós somos quando nós estamos preocupados apenas, irmãos, com a nossa vida, com o dia, com o mês. Nós somos tão miseráveis quando nos limitamos a nossa preocupação somente para essa vida. Tanto que o Senhor diz, o apóstolo Paulo diz, que se esperarmos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não podemos, irmãos, esperar no Senhor somente nessa vida, mas temos que batalhar, construir, edificar a nossa fé, sermos sensíveis à palavra de Deus, abrirmos o nosso coração, sabe? Porque o que nos aproxima de Deus é a palavra, e o que nos traz a vitória é a fé. Tanto em Efésios, quando a palavra de Deus ela fala, quer ver? Vamos ler. A palavra do Senhor ela fala lá no livro de Efésios, capítulo 6, eu nem ia fazer o comentário sobre isso, mas eu sinto pelo Espírito Santo de compartilhar com os irmãos nesse comentário, porque é interessante, irmãos, termos o entendimento que o inimigo ele quer nos desarmar. Satanás ele não vem combater uma pessoa sem antes ele desarmar essa pessoa. Ele, é claro que muitos já nem nunca pegaram numa arma, né? Eles pegaram, abandonaram suas armas, muitos infelizmente já estão realmente à mercê da fúria do inimigo, desprevenido. Mas em Efésios capítulo 6, eu vou até ler aqui, diz assim, a partir do versículo 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, olha só, toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha o nível da nossa luta. Não é nem terrena, ela é nos lugares celestiais. Então a pessoa, quando ela está brigando nesse nível, ela já está brigando errado. Ela já está lutando errado, não é? E diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo tudo, ficai firmes. Olha só, o que vai me fazer resistir ao dia mau? Sabe aquele dia que nada dá certo? Aquele dia que espiritualmente nós estamos sendo atacados, bombardeados por todos os lados? O que vai me trazer força, ânimo, vigor e vai me fazer resistir ao dia mau é exatamente isso. Entender que a minha luta não é terrena, que ela é nos lugares celestiais, e entender que eu preciso tomar toda a armadura de Deus, tudo isso que Deus preparou para a nossa vida, não é? Aí ele fala, depois de haver feito tudo isso, né, ficai firme. Estai, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, olha só, cingido o nosso lombo com a verdade e vestida a couraça da justiça. Irmãos, os homens no passado, naquela época, quando eles iam fazer alguma jornada que geralmente era longa, eles precisavam manter a sua coluna ereta. Então, cingir o lombo é aquela faixa que eles usam na cintura para que eles tivessem uma postura ereta e, através dessa postura, eles pudessem caminhar por horas, por dias, não é? Por um longo período de tempo, ali no deserto, enfrentando terrenos que não eram muitas vezes planos, que eram terrenos, lugares hostis para se caminhar. Então ele cingiu o lombo, e a Bíblia fala que espiritualmente, para que eu possa estar firme, ou seja, ter uma postura de uma pessoa de fé, de uma pessoa que acredita em Deus, eu preciso cingir o meu lombo com a verdade. Porque é a verdade da palavra de Deus que me impulsiona a fazer caminhadas aonde eu vou alcançar o propósito de Deus e aonde eu vou cumprir a minha jornada terrena aqui na terra. Se o meu lombo não estiver sentido, estiver caminhando meio cambaleando,
Se eu estiver caminhando meio torto, vai começar a doer coluna. Espiritualmente eu vou ser, aqui falando, abalado. Eu não vou aguentar, eu não vou conseguir a caminhada se a verdade não estiver sobre a minha vida. Olha que interessante. E vestida a couraça da justiça. Porque nós somos justificados em Cristo Jesus. E a couraça, aquilo que vai fazer com que a armadura se encaixe e eu esteja protegido numa postura confortável, é quando eu estou debaixo da justiça de Deus. É quando eu sou justificado pelo Senhor. Tem gente que ouve uma coisa que ela sabe que é mentira. Pessoas falam uma mentira sobre a vida dela, o mundo dela acaba, o mundo dela desaba. Ah, ela quer morrer. Ah, ela não quer mais ir para a igreja. Ah, mas ela não quer mais nada. Estão caluniando a vida dela. Sabe por que essas coisas atingem as pessoas? Porque a couraça da justiça não está sobre a vida dela. Aí tudo abala, tudo atinge, tudo é desconfortável. Ela ouve uma palavra, aquilo não gera conforto no coração dela. Aquilo agride a vida dela. Ela ouve uma palavra sobre pecado, está ali na igreja 100 pessoas. 100 são pecadores, irmãos. Inclusive o pastor, que sou eu, que se no caso estiver pregando, também sou pecador. Também necessito da glória, da graça, da misericórdia, do amor de Deus sobre a minha vida, eu também preciso. E às vezes a gente ouve uma palavra que combate as mazelas, o pecado, a mágoa, o rancor, e a pessoa acha que aquilo é para ela. Sim, às vezes pode ser. O Espírito Santo fala conforme Ele quer, com quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas a pessoa vem falar, puxa vida, Deus está falando comigo, aleluia, Deus me ama. Se Ele está falando comigo, Ele quer me tratar, Ele está me confrontando, porque Ele quer me libertar, Ele quer me curar. Não, a pessoa fica com raiva. Ela fica com raiva. É desconfortável para ela, às vezes, o culto passar 10, 15 minutos. Tudo é desconfortável porque a couraça da justiça não está sobre a vida dela. Aí, meus irmãos, né? Continua dizendo assim, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Olha que lindo. Isso nos mostra, meus irmãos, que o nosso caminhar, por onde nós passarmos, nós precisamos ter uma palavra. Aleluia. Nós precisamos estar sobre a palavra. Porque a palavra do Senhor é que protege os nossos pés, irmãos. Não é fácil fazer uma caminhada descalço. Não é fácil. Você olha esse calor aí, você não consegue... Como é que você vai fazer uma caminhada? Você imaginou num deserto descalço? A areia fervendo, igual está fervendo o asfalto. Como é que você vai andar? Pisando às vezes em espinhos. Uma pedrinha que às vezes você pisa, que está na rua ali, já machuca o pé da gente. Não é fácil andar descalço não, meus irmãos. E o Senhor fala, através da vida do apóstolo Paulo, que fazendo essa alusão, essa palavra aqui, que nós precisamos, olha só, calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, os nossos pés precisam estar revestidos do Evangelho que traz paz, do Evangelho que traz harmonia, alegria, do Evangelho que produz a reconciliação, do Evangelho que produz novidade de vida, aleluia. O nosso andar, ele precisa estar protegido por isso. Ou seja, vivermos esta verdade, aleluia, essa preparação do Evangelho da Paz. Tomando sobretudo o quê? É aqui que eu queria chegar. Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só. Eu estava falando sobre fé, né? Sobre a fé que vence o mundo, a vitória que vence o mundo na nossa fé. O Espírito Santo me levou exatamente a fazer essa leitura, que nem... Eu ia falar sobre João 5,39, examinar pois as Escrituras, né, que Jesus Cristo fala. Mas por que estamos indo? Porque o Espírito Santo está revelando ao meu coração alguns fatores muito importantes. Primeiro, que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que é o galardoador, ou seja, o recompensador daqueles que o buscam. Muitas pessoas são atingidas pelos dardos inflamados do maligno. Sabe o que é dardo? Aquela lança que vem com fogo. E aquilo pega e... Quantas vezes nós somos atingidos por dardos inflamados, que às vezes tem um propósito, quando você joga, às vezes, era muito comum naquela época eles colocarem fogo nas plantações, fogo nas casas, usando dardos com fogo, dardo inflamado. E às vezes, a intenção do dardo era destruir apenas a casa, não sei. Mas matava pessoas, destruía tudo. Destruía tudo. Porque quando nós somos atingidos por um dardo inflamado do maligno, isso afeta muitas vezes a nossa vida espiritual, a nossa vida até mesmo conjugal, nossa vida profissional. Agora, a palavra de Deus diz que o dardo existe e que ele é do maligno e o maligno lança. Mas existe uma forma de apagar esse dardo. Existe uma forma de combater esse dardo. E a palavra do Senhor fala que eu só consigo fazer isso se eu tomar sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé. O escudo é uma arma muito importante para a guerra. Ele salvava a vida dos soldados. Se o escudo fosse um escudo fraco, as lanças, as espadas até mesmo, atravessavam o escudo e feria o soldado. Então ele precisava ser feito de um material robusto, um material forte e ao mesmo tempo um material leve. Mas os escudos eram muito pesados naquela época. E nós, meus irmãos, precisamos ter esse escudo para que o nosso coração não seja atingido, para que a nossa mente não seja atingida, para que quando o maligno lança o dardo, você apague ele. E como isso? Através da fé, crendo que você é o melhor, é a melhor de Deus. Crendo que você e eu, nós somos o bom perfume de Cristo. Crendo que você e eu somos o sal da terra. Somos a luz do mundo, como foi ensinado no culto de estudo ontem. É isso que nós somos. Mas por que muitas pessoas são feridas e atingidas tão facilmente? Porque ela não tomou sobre a vida dela o escudo da fé. E o maligno intenta com seus dardos inflamados, e a pessoa, cada vez ela está mais oprimida, cada vez ela está mais abatida, cada vez ela está mais desanimada, cada vez ela está mais derrotada. Vamos investir na nossa fé, meus irmãos. Vamos ler a palavra, vamos meditar a palavra, vamos frequentar os cultos, que Deus nos concede a oportunidade de irmos até a igreja, adorar ao Senhor, ouvir uma palavra que vai trazer edificação para a nossa vida. Precisamos parar com isso. Precisamos parar de ir para a igreja e ficar igual uma barata tonta andando para lá e para cá e não saber nem o que está sendo ministrado. Precisamos absorver, porque esse é o escudo que vai me proteger, essa armadura, todos esses itens que nós falamos. Ainda faltam alguns, mas eu queria ficar um pouquinho aqui na fé. E quando falamos em fé, não é fé apenas para ser curado, não, meus irmãos. Não é fé apenas para alcançar um emprego, para receber um milagre, não, não é não. É fé para nos manter firmes na caminhada. É fé para acreditar que a verdade de Deus, a verdade de Jesus Cristo, como diz João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer, investir a nossa vida.
Você não conhece uma pessoa só porque você viu ela. Ou só porque você... Às vezes nós temos... não, eu conheço fulano. Mas são coisas assim... São interações. Porque existe uma grande diferença em conhecer uma pessoa e ser conhecido por ela. Todo mundo conhece aí o Ronaldinho Gaúcho, um exemplo, jogador de futebol. Todo mundo conhece. Mas ele conhece você? Hã? Você sabe que ele é bom de bola, que ele jogou não sei na onde, que ele foi jogador da seleção, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas ele conhece você? A palavra de Deus é assim também, meus irmãos. O Senhor quer nos conhecer, amém? E Ele quer que conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, aleluia. Porque isso vai gerar fé, vai gerar propósitos na nossa vida. Tanta gente vivendo hoje sem propósito, sem motivações espirituais. Estou falando motivação, não é aquela motivação, ai, agora eu quero, ai, dessa vez, ai, eu pensei bem, ai. Não, não é isso não, meus irmãos. Isso aí é coisa da alma, isso é coisa humana. Motivação espiritual, aquela coisa que queima dentro da gente. Aleluia. Ah, meu Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Ah, meu Deus, eu quero ser batizado com fogo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Dia 10 agora nós vamos ter o batismo nas águas. Quantas pessoas, será que seu coração está fervendo? Você que vai ser batizado ou não vai ser batizado? Não sei. Precisamos permitir que o nosso coração ferva, sermos motivados a estarmos junto com o Senhor. Está terminando o ano, meus irmãos. Olha, mais um ano acabando. O que você evoluiu espiritualmente? O que você cresceu espiritualmente? Sua vida continua do mesmo jeito ou desceu mais um degrau? Porque não existem propósitos, não existem desejos de estar junto com o Senhor. Acontece uma coisa ruim, a gente quer contar para todo mundo. Mas quando a bênção vem sobre a nossa vida, parece que Deus tem a obrigação de fazer. A gente não consegue nem testemunhar. Não é verdade? Para, irmãos, vamos mudar. Vamos tomar sobretudo o escudo da fé. Aleluia. Olha que interessante. Como a palavra de Deus diz, ó. Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis pagar todos os dardos inflamados do maligno. Não são alguns, não, são todos. São todos. Eu nem ligo. Às vezes a pessoa vem e fala coisas aí, né? Até estava conversando com a minha esposa esses dias, falei, não, a gente tem que... Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Deus conhece o meu coração e conhece a minha vida, porque minha vida é aberta para Ele. Então, se está falando de mim, se for verdade, eu preciso me consertar com Deus. Mas se for mentira, puxa, a pessoa está apenas plantando uma maldição na vida dela. Só isso. Só isso. Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Eu tenho que fazer minha parte com Deus. Agora, se eu for para ser abalado e atingido por tudo que o maligno lança na minha vida, não, eu preciso estar com o escudo da fé. Para quando o inimigo falar que você não vai conseguir, você vai apagar esse dardo e vai falar, eu sou mais que vencedor, não importa. Eu vou conseguir, porque Cristo está comigo e Ele já venceu por mim, aleluia. É essa a proposta da palavra, é esta a proposta da fé. Vivermos aqui nesse mundo, embora não pertencemos a esse mundo, mas se vivermos 50, 100, não sei quantos anos. Não sei quantos anos. Entender que eu vou estar com Cristo, que eu serei salvo. Essa é a fé. A certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu espero Jesus Cristo. Aleluia. Eu não o vejo, mas eu sei que eu estarei com Ele naquele dia. Aleluia. Glória a Deus. E para continuar,
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança, súplica por todos os santos. Olha só. Que lindo, né, meus irmãos? É uma passagem da Bíblia fantástica, maravilhosa. Porque, preste bem atenção, um dia eu tive uma revelação do Espírito Santo num culto. Porque Deus, meus irmãos, é assim que Ele te dá a condição para lutar. As armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para a destruição de fortaleza, destruindo todo o conselho, toda altivez que se levanta contra o Filho de Deus. Então, talvez hoje você olhe para a sua vida, para a sua idade, para a sua experiência. Talvez você não se sinta mais um guerreiro, uma guerreira, naquela virilidade, não é? Naquela saúde, naquela força, com aquele vigor da juventude. Não é fácil, meus irmãos. A idade, enfim, chega para todo mundo. Mas, quando o inimigo olha para mim e para você, ele não vê o que nossos olhos contemplam através do espelho. O inimigo nos vê exatamente como a palavra de Deus diz, Efésios capítulo 6, versículo 11 em diante. Nós somos um guerreiro do Senhor. Ele te ataca, mas ele sabe que você está com a armadura de Deus. Ele sabe que seus pés estão calçados. E ele sabe que nós vamos atingi-lo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ele será derrotado em nome de Jesus. Ele sabe que ele pode lançar dardos, mas todos serão combatidos, apagados, porque o escudo da fé está nas suas mãos. Ele sabe e ele vê. No mundo espiritual é assim que nós somos vistos, meus irmãos. Ele sabe que ele não pode atingir a nossa mente, porque sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça, está o capacete da salvação. Aleluia! Nada pode atingir a mente daqueles que estão em Cristo, daqueles que têm a mente de Cristo, o qual levam cativo na sua mente e no seu coração o propósito da salvação. É assim que nós somos vistos, meus irmãos, no mundo espiritual. É assim que Deus nos vê. É assim que nós somos observados no mundo espiritual. Então levante a sua espada. Então comece a combater. Não olhe mais para o seu porte físico. Não olhe mais para isso, porque espiritualmente, aleluia, se você fisicamente agora se sente enfermo, fraco, sem a força, sem o vigor da juventude, não olhe assim, não pense mais assim, porque o seu espírito não tem enfermidades, o seu espírito não está velho, aleluia! O seu espírito não está fraco, o seu espírito está pronto para combater espiritualmente. Você tem vigor do Espírito Santo na sua vida, aleluia! É assim, meus irmãos. É assim. Às vezes fisicamente a gente está ali naquela dor de canela, né? Aquela dor na perna, que não consegue nem às vezes andar até a padaria a pé. Mas espiritualmente você está correndo. Porque os que esperam no Senhor renovarão sua força, correrão e não se cansarão, voarão, terão asas como a águia, aleluia! Espiritualmente é assim, meus irmãos. E o inimigo está olhando para mim e para você, e ele sabe que é assim, porque a Bíblia diz que é assim. Então não desanime, então não esmoreça. Porque a nossa batalha não é aqui nesse mundo, é nos lugares celestiais. E ali você sempre está
estará vestido e revestido do poder de Deus para lutar contra o inimigo. Glória a Deus. Então, meu querido e minha querida, tenha prazer na lei do Senhor. Medite na sua lei de dia e de noite, como diz Salmo 1. Faça isso. Abandone tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor. Tudo aquilo que te afasta do desejo de que Deus olhe para nós e tenha alegria e prazer e contemple a nossa vida. Tem muita gente sofrendo, tem muitos cristãos sofrendo. E eles sabem por que estão sofrendo. Uma pessoa esses dias veio falar comigo e começou a falar de um monte de coisa. Enfermidades, problema com família, problema com filhos. Só vai, é um círculo vicioso. Melhor aqui, pior aqui e vai rodando. Daqui a pouco aqui que está melhor aqui, piorou de novo. E aquilo que estava ruim melhorou e vai indo. E quando eu fui falar alguma coisa assim, o Espírito Santo falou, não fala nada. Ele sabe por que ele está passando por isso. Ele fala, ele sabe. E eu pensei assim, mas como? Como que eu não vou falar nada? E eu não falei nada. Eu só fiz assim, eu sei que é difícil. E não falei mais nada. Teria muitas palavras para dizer. Teria muitos conselhos, até mesmo espirituais, para dar a essa pessoa. Mas ela sabe por que ela está passando. E eu não posso decidir pela vida dela. Ninguém pode decidir pela nossa vida. A fé que você tem é sua. Você deve usá-la com sabedoria. É até redundante, né? Mas a fé que nós temos que usar com fé. Não é verdade? Eu tenho que ter fé que eu tenho fé. E usar. E guerrear. Porque nós vemos aqui que o escudo da fé, ele é uma arma. Porque o escudo também é uma arma. É uma arma de defesa. É um escudo poderoso. Não é igual o escudo do Capitão América, não. Que embora seja um escudo poderoso, a gente tem até um episódio ali que o escudo parte, alguma coisa assim, né? Não, o escudo da fé que Deus nos dá não parte não, não parte não, meus irmãos. Então, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Sinta-se nessa noite, busque ser revestido do poder. No mundo espiritual é assim que você é. Um soldado de Cristo. Um bom soldado de Cristo, como a Bíblia diz. Se você deseja receber uma oração, nós vamos daqui a alguns minutos formar a nossa cadeia de oração. E eu deixo meu abraço também para o Danilo Fabrício. Deus abençoe Danilo, sua família. Nossa amada pastora Alda Quintanilha. Deus abençoe sua vida, pastora Alda. A senhora que é um exemplo de fé para todos nós, uma guerreira, sempre guerreou e continua ainda intercedendo por nós, orando, nos abençoando, porque a senhora é uma guerreira. E o mundo espiritual te respeita, viu, minha irmã? Como respeita todos aqueles que pelejam, que oram, que lutam, que vencem no poder de Deus para abençoar as pessoas e ser também abençoado. O Rafa pede oração aqui, não é? Nós vamos estar orando também. Glória a Deus, é isso aí. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para todos sempre. Nós vamos estar orando. Mais alguém tem um pedido de oração? Se tiver, deixa aí no comentário que nós vamos fazer essa oração, essa intercessão. E eu creio, irmãos, no poder de Deus. Eu creio em tudo aquilo que a palavra nos ensina. Vamos orar pelo pai da Maria Vitória, Zé Carlos, né?
É isso aí, para os irmãos. Vamos orar. Vamos orar por todos em nome de Jesus. João também pede oração pela família dele, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mais alguém tem um pedido de oração? Em nome de Jesus Cristo. Então, eu creio que são essas pessoas que nós vamos orar. E você me ajude nesse momento em oração. Se possível, feche seus olhos e vamos nos unir agora nessa comunhão, nessa fé que tem poder de mover montanhas, em nome de Jesus. Deus querido, Papai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos mais uma vez ao Senhor, o Senhor que é digno de louvor, o Senhor que é digno de toda honra, o Senhor que é digno de toda glória. Oh, majestade santa! Meu Deus, como é bom saber que o Senhor nos ouve. Como é bom saber que o Senhor é conosco, Papai. Como é bom saber que o Senhor não nos colocou para guerrearmos de qualquer maneira. Não, o Senhor nos deu condição para guerrearmos, Papai. Para lutarmos. Porque não estamos sozinhos, Papai. O Senhor está conosco. O Deus da guerra, o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. E nessa luta, nessa dimensão espiritual, Papai, eu intercedo juntamente com meus irmãos, meu Deus. E peço ao Senhor, pela sua graça, pela sua infinita bondade, que o Senhor opere na vida de cada pessoa nesses pedidos de oração, Papai. Que o Senhor opere na vida de cada pessoa, meu Deus, que está orando comigo nessa hora, que está focado, Papai, nesta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Cura os enfermos, salva, Papai. Meu Deus, a Tua palavra diz no livro de Atos, que se eu crer em Ti será salvo, não somente eu, mas também a minha casa, meu Deus. É uma promessa do Senhor. A fé, ela tem esse poder de levar, de trazer a salvação, não apenas para a nossa vida, mas para a nossa família. Pais, irmãos, irmãs, aleluia, a fé tem esse poder, Papai. E eu te peço, salva esta família, liberta, Papai, estas pessoas em nome de Jesus. Como também eu te peço, meu Deus, a Tua palavra diz, um desejo do Senhor, na Epístola de João, amados, desejo que vai bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma e que tenha saúde. Meu Deus, essa saudação, Papai, é para nos trazer saúde, porque o desejo do Senhor é nos trazer saúde. O desejo do Senhor é que a nossa alma vá bem, e nós acreditamos, nós confiamos, nós cremos na tua palavra, meu Deus. Nós cremos que o Senhor levou sobre si as nossas dores. Nós cremos, meu Deus, que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, meu Deus, e pelas suas feridas nós já fomos sarados. Meu Deus, eu posso dizer, eu sou sarado, eu sou curado pelas suas pisaduras, Papai. Talvez ainda no mundo físico exista dor, mas no mundo espiritual já sou curado, Papai. Aleluia! E isso vem sobre a minha vida, Papai. Porque eu chamo a existência, a salvação, a cura divina, Papai. Não apenas na minha vida, na minha família, mas na vida de todos aqueles que estão orando comigo nessa live. Eu declaro a cura nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Porque no mundo espiritual, meu Deus, não existe enfermidade, não existe dor, doença, caroços, tumores, não existem, Papai, no mundo espiritual. Porque o Senhor já nos curou, Papai. E eu reivindico e tomo posse aqui nesse mundo, no mundo físico, de tudo isso, Papai, das suas promessas, Papai, sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas que oram conosco. E eu te peço, nos guarda do homem violento, do homem invejoso, nos guarda de danos, roubos e tudo aquilo que o inimigo intenta contra a nossa vida.
e que o escudo da fé possa ser usado por todos e os dardos inflamados do maligno sejam apagados. Em nome de Jesus. Obrigado por abençoar a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Meu querido e minha querida, que Deus abençoe todos nós, a nossa família, que Deus abençoe ricamente a nossa casa, o nosso trabalho, e que possamos estar semana que vem. Mais uma live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifique, e nós teremos amanhã o culto de libertação às 19h30 e domingo o culto da família, sempre às 19h30, na rua Coronel Tamarindo, número 218, bem em frente ao antigo Extra Supermercados, ali no bairro da Pedreira. Um forte abraço, tenham um final de semana abençoadíssimo na presença de Deus. E que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Forte abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência e até quinta-feira que vem com mais uma live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica.